Fala empresário, fala empresária, Marcos Freitas aqui diretamente do Pode Bater Meta, hoje com um convidado muito especial, vou falar com 2 convidados, tá? Hoje estamos aqui, Marcos Freitas, Nelson e Deus, então se você não é cristão, fica nesse vídeo, se você é cristão, fica nesse vídeo, porque o Nelson já me desafiou, disse que nunca falou tão abertamente sobre todos os fenômenos sobrenaturais que aconteceram na vida dele, que foi Deus guiando e fez com que ele saísse de caixa de um banco para um dos maiores empresários do seu segmento, atualmente com mais de 100 operações de academia e com mais 100 clínicas da Face Doctor, né? Um caso de sucesso real. Então, se você tem uma empresa, fica aqui com a gente. Nós vamos falar de gestão, vamos falar de crescimento, mas vamos falar de algo muito maior que está aqui com a gente. Então, estamos aqui, Marcos Freitas, Nelson Lins e o nosso Todo-Poderoso aqui, colocando a mão sobre as nossas cabeças e que a nossa palavra, que a nossa voz saia da vontade dele. Cara, muito obrigado por estar aqui, tá? Parabéns pela trajetória, a gente fica conversando aqui antes, né, e fluindo, já era para estar filmando o que a gente estava conversando aqui, que ele já me falou tanta coisa legal. Nelson, se apresenta, por gentileza. Primeiramente, obrigado aí, Marcos, pelo convite, né? Me sinto lisonjeado em participar aqui do teu programa e muito feliz aqui também em saber que você é evangélico, né? Não sabia, né? Estava curioso para saber aqui, né? Para a gente poder falar um pouquinho também dessa trajetória, do que impulsionou esse crescimento, algo que eu nunca falei aqui abertamente, né? Em algumas integrações de novos franqueados, a gente fala aqui sobre esse histórico, mas nunca falei publicamente sobre isso, né? Então, nesse bate-papo aqui internamente aqui, o Marcos gostou bastante dessa história aqui e a gente vai poder falar um pouco sobre essa trajetória de como Deus ajudou a impulsionar aqui a vida dos projetos aqui e fez com que Nelson chegasse aonde está e por que motivo Deus tem feito isso na minha vida. Eu falei aqui anteriormente para o Marcos que tem algo especial nesse programa, especificamente com o Marcos, porque eu senti esse final de semana o que a gente ia conversar, né? Normalmente, quando a gente participa de algum podcast, é mandado um briefing de perguntas, qual vai ser o direcionamento do bate-papo, né? E no final de semana eu estava em casa e veio essa mensagem de Deus falando: no podcast do Marcos, por algum motivo, alguma razão, você tem que falar aí de Deus, né? E não sabia como é que eu ia falar com o Marcos sobre isso. Não, aí ele falou aqui e perguntou, cara, o que é que tu acha? A gente fala, não. Eu falei, meu irmão, se o homem mandou, obedece. Tem que obedecer. Não questiona, só obedece. Na minha história, né, nós vamos contar um pouco aqui, trocar uma bola das nossas histórias, aconteceram algumas coisas que eu nunca contei também, então vamos contar aqui. Vamos contar. Mas eu quero começar aqui, Nelson, já dizendo uma coisa. Eu acredito num poder sobrenatural, eu acredito num ser maior, e eu acredito muito que Deus faz a parte dele e que nós precisamos fazer a nossa. Não adianta só ficar de joelho esperando que as coisas aconteçam, mas é muito importante ficar atento aos sinais, tá? Eu já tive negócio que deu muito errado. E nessa fase que eu tive negócios que deram muito errado, era um negócio que eu estava muito mais pelo dinheiro para fazer acontecer do que qualquer outra coisa. Uma fase mais arrogante, uma fase mais prepotente, uma fase sem ligação com Deus. E esses negócios deram errado. Hoje, mais próximo, né, da espiritualidade, eu consigo acreditar que muita empresa que não dá certo realmente não é da vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Eu fui em 2 restaurantes essa semana e um lá que não era tão bom, não era tão bem localizado, não tinha o melhor estacionamento, estava entupido, lotado. E eu fui em outro, porque estava lotado, eu não conseguia ficar. Eu fui no outro menor e lá não tinha ninguém. Sentei, atendimento maravilhoso, comida maravilhosa, não tinha ninguém. E aí eu fiz até um post sobre isso. E aí o pessoal, faltou marketing, faltou tudo. Cara, quando as coisas dão muito errado, às vezes é Deus dizendo que não é para você. No teu caso, foi o contrário. Você estava contando a história. Você era bancário, caixa, e um profeta chegou para você, né? E aí conta aqui o desenrolar da história, porque é bom que você, o dono da história, conte a história. Maravilha. Deixa por curiosidade te perguntar antes, Marcos, dessa tua história, você se converteu há quanto tempo? 8 anos. Era católico? Católico, não praticante. E aí se converteu e virou evangélico? Católico, não praticante. Eu era aquela criança que tinha raiva de ir pra igreja. Tá. Eu tinha raiva de ir pra igreja. Éramos 2 então também. Era na hora dos trapalhões, meu irmão.
Era na hora que passava os Trapalhões, então eu ia perder os Trapalhões, que era o grande programa do domingo, e eu ia obrigado para uma missa. Não fazia muito sentido para mim repetir as mesmas coisas. Então tinha um contato direto com Deus, sempre rezei, sempre orei, mas a rotina da missa na vida adulta ela fez com que eu já não gostasse mais de ir. E aí me distanciei um pouco. E hoje eu consigo perceber que foi uma fase que as coisas deram bem errado. Chegou a ser batizado nas águas, não? Ainda não, vai ser esse ano a meta para esse ano. Maravilha. Se quiser ir na igreja lá em Porto Alegre, está convidado, tá? Você falou um ponto bem importante aí sobre um projeto, independente do projeto de ser empreendedorismo, enfim, do projeto não ser abençoado ou não funcionar e às vezes a gente fica em dúvida se aquele era o melhor projeto para a gente seguir. E aí você citou aqui um exemplo que ocorreu na tua vida que você achou que ia ser muito bacana, que foi pela parte financeira, mas depois não funcionou da forma com que você gostaria. Eu entendo que é muito importante a gente, antes de iniciar qualquer projeto, Marcos, a gente colocar em xeque aqui e perguntar para Deus se é isso que Ele quer para a nossa vida, né? Então eu tenho isso muito claro que todos os projetos que eu tive e o que eu não tive, eu sempre perguntei em oração, em jejum e sempre Ele vem me guiando. Então nos projetos que eu tinha dúvida, isso da academia, da Face Doctor, ele sempre me demonstrou de forma muito clara que, através de sinais, que eu solicitava que ele me entregasse sinais, que aquele projeto não era meu, e era um projeto dele, e ele ia estar ao meu lado. Que, obviamente, eu ia precisar fazer minha parte, trabalhar, hands-on, fazer todos os esforços aqui, né, como pode bater metas aqui, a gente que trabalhou com vendas a vida inteira, então a gente vai ter que fazer a nossa parte, mas quando é um projeto de Deus, que ele coloca na tua mão todos os desafios, ele vai te guiando e te protegendo de uma forma inimaginável, né? E engraçado também que alguns projetos eu achava, assim como você, que todos os econômicos, o plano de negócio era fantástico. E eu pela cabeça do Nelson, eu falei, cara, eu vou entrar nesse projeto. E eu coloquei aqui em oração para procurar saber se era isso que Deus queria para minha vida. E Deus falou, não, não é isso. Não pode ser, não faz sentido. E aí eu perguntava novamente, Deus, não vai, filho, não é isso. E lá eu não entrei nesse projeto e lá na frente eu entendi o motivo que Deus estava me protegendo e guiando para outro lado. Só uma curiosidade aqui, né? Nessas negativas de projetos que tu no business plan tava perfeito, tava maravilhoso, tu colocou na mão de Deus e ele falou não pra ti. Tu pode dizer como é que esses sinais chegam pra ti? Deus fala através de vários sinais, né? E para cada pessoa ele vai demonstrar de uma forma. Ele pode falar através de pessoas, assim como eu estou falando contigo aqui nos bastidores sobre algum tema. Ele pode falar através de um irmão, desse irmãozinho que você citou, que eu vou comentar agora, que é o irmãozinho Ricardo, que me falou quando eu era caixa do Bradesco, que ele tinha um sinal de um projeto para mim. Ele pode falar através de uma música, através de um sonho. Então ele tem diversas formas de te falar. Eu costumo ler a Bíblia, né, e entrar em oração, estar em jejum e oração e pedir para Deus, através da palavra, me direcionar para qual caminho eu ir. E é impressionante, né? Eu fico muito feliz, eu me sinto abençoado, porque quando eu peço essa orientação a Deus, Ele me mostra, através da palavra e através de sinais, de forma muito clara, qual caminho eu preciso ir. Eu tive 4. Eu nunca falei isso abertamente, tá? Mas como a gente tá com o chefe aqui mandando, vamos obedecer. Eu Vamos. tive 4 sinais claros profissionais pra mim. Uma foi a minha vida pra São Paulo. Eu vim pra um evento do meu livro, best-seller, o Coragem pra Crescer. Inclusive, esse aqui é um presente pra você, tá? Você não precisa de mais coragem, né? Já tem coragem, é só pra continuar crescendo. Mas eu voltei de um evento do livro, do Coragem pra Crescer, e eu voltei muito tocado a mudar de Fortaleza para São Paulo. Eu me emocionei muito no avião e me emocionei. Cheguei em casa, falei para minha esposa, a gente precisa mudar para São Paulo. Ela, mas por quê? Falei, cara, não sei. Tem algo dizendo que a gente tem que ir. Algo magnético, eu não sei explicar. Ela, vamos colocar na mão de Deus. Foi para uma oração. Ela é evangélica também. Evangélica. Chegou na oração, a irmã colocou a mão na cabeça dela e falou, se prepare que sua vida vai mudar. Chamamos uma pessoa para orar lá em casa. O irmão colocou A irmã colocou a mão na cabeça da minha esposa. Que legal. Falou, prepara que sua vida vai mudar. Chamamos o irmão lá em casa, quando ele abriu a Bíblia, ele falou de uma passagem, tá? Que Jesus estava atravessando o rio, os homens estavam muito assustados, e ele estava dormindo.
E acordaram Jesus e ele falou, acalma-te, né, que eu estou nesse barco, você precisa sair de uma margem para outra. E aí já foi uma passagem de Bíblia. E aí, pra gente trouxe muita clareza. Né, cara, tá falando, a gente tem que vir. E tem dado muito certo. Teve uma outra vez que eu tava, antes do APN, do Alta Performance Negócio, que é o meu treinamento, eu já fiz 78 edições até hoje, nessa data que a gente tá gravando. E aí eu tava um dia antes, na varanda da minha casa, e eu escutei uma voz do além, do nada. Por que você não faz mais? Falei, mas mais o quê? Eu acho que você tem que ajudar mais. E aí, na minha cabeça, ajudar mais era no outro dia pedir para cada cliente levar 1 quilo de alimento. Nesse meu primeiro pedido, deu 5 toneladas. No meu último Olha APN, a só. gente arrecadou 40 toneladas. Nessa fala, diretamente comigo. Teve uma vez que eu escutei, eu sempre trabalhei muito focado em resultado, número, venda, crescimento. E Deus falou comigo assim, meu filho, não é sobre empresas, é sobre pessoas. Não adianta ficar ensinando só a fazer a DRE, a DFC, a reunião. Você precisa trabalhar os meus filhos e torná-los mais livres do trabalho. E hoje, dentro do evento, a gente ajuda o cara a ter Entendeu esse propósito? Entendi o propósito. Ficou mais claro o propósito. E para mim, uma das maiores de todas foi quando isso há 8 anos, eu morava em Fortaleza, eu era executivo de uma empresa, cuidava de um faturamento de 500 milhões, tinha 700 pessoas na minha equipe, carro importado, viagem internacional, etc. E eu vim fazer um treinamento em São Paulo. No primeiro dia, antes de começar o treinamento, eu vindo andando, eu dobrei a esquina, eu escutei uma voz assim, prepare que sua vida vai mudar. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para um lado. Quem é que falou comigo? Nessa época eu estava mais distante. Tô ficando maluco, né? Tô ficando maluco, mais distante. Cara, quando terminou o treinamento, eu cheguei em casa, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava há 15 anos. E na época eu ganhava 60 mil reais por mês. Todo mundo me chamou de maluco. E a minha vida mudou absurdamente de lá para cá. Então, foram vários sinais. E aí uma decisão que eu tomei na minha vida foi, eu não quero mais fazer nada da minha vontade. Sempre que eu entro no evento, eu fico de joelho, eu digo, Espírito Santo, assume a partir de agora e que toda palavra que sai da minha boca seja da tua vontade. Muito bom. Eu sou teu servo, sou soldado. Né? Você é um homem bem-sucedido, é milionário financeiramente, tem vários negócios e que fala de Deus, porque entende seu papel. Né? Entende seu papel. Então, hoje, cada vez mais eu tenho entendido que há algo maior, algo mais importante e que a gente aqui na Terra é mais soldado, né? Nós somos soldados, a gente tem que servir. E esse é um papo interessante porque o cara que está desconectado, ele não entende. Você que está assistindo agora aqui a gente, talvez você não entenda. Cara, eu entrei no podcast para falar de negócio e esses caras não estão falando de negócio. Estamos. Talvez você não tenha Tem tudo a ver. entendido. Estamos falando de negócio. Nós estamos falando do patrocinador do negócio. Então, existe um ser que é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares, né? E ele vê todas as coisas. E se ele não colocar a mão sobre esse negócio não dá certo. Eu já ajudei mais de 20 mil empresas. Eu já vi negócio que eu conheci o dono, que eu dizia assim, meu Deus, eu não acredito. Como é que funcionou? Não tem um indicador, não tem uma reunião, não tem um processo. É todo desorganizado e o seu Tião é multimilionário. Aí do outro lado eu olho um cara que fez Todo doutorado. estruturado. Eu olho um outro que fez doutorado nos Estados Unidos e fala muito bem e tudo, e todo fudido no negócio. Não tem explicação. Não tem explicação. Há algo maior. Né? Há algo maior existindo aí. E eu acho que esse é um movimento que a gente tem que assumir. Só que é um ponto importante para você que está assistindo, entenda. Antes de começar, eu estava dizendo aqui para o Nelson. Você acredita em Deus? Acredita, né, Nelson? Com certeza. Eu acredito em Deus, você que está assistindo a gente acredita ou não. Eu acredito, o Nelson acredita. O que é que eu entendo? Deus faz as coisas impossíveis. Impossíveis. Nós fazemos o quê? As coisas possíveis. Perfeito, muito bom. Não é joelho no chão somente que vai transformar o teu negócio. Tá? Não vai A transformar nossa o teu parte negócio. a gente tem que fazer. A nossa parte a gente tem que fazer. Então você, como um cara que levantou um negócio do zero, hoje você tem mais de 200 operações. Falando do que você precisou fazer. Quais foram os pontos principais que fez um homem normal, um ex-caixa de banco, sair de 0 operações para 200 operações? Falando da pessoa, Nelson. Eu vou dar um passo até atrás, tá? A gente fala de caixa de banco, mas caixa de banco já era um momento que eu já estava muito bem, tá? Porque antes de entrar no banco,
o correto era falar que eu era animador de festa e elefantinho, né? Então é um passo atrás que a gente tinha que dar ali, né? Então, quando eu tinha 17 para 18 anos, não tinha formação, enfim, e não tinha network. Eu vinha de uma família simples, humilde, e naquele momento ali meus pais se separaram e a gente passou muita dificuldade, Marcos. E eu precisei buscar trabalho para ajudar dentro de casa. E o que apareceu naquele momento foi eh, me vestir de elefantinho, me vestir de palhaço, me vestir de mestre cookie lá para ficar cortando os bolos nas empresas para ganhar R$ 40 o dia de trabalho na época, né? Então, depois daquilo, eu trabalhei em diversas empresas de venda, sem ganhar salário fixo também. E quando eu cheguei no banco, eu entrei com a batinha vermelha. Tipo aqueles posso ajudar. Posso te ajudar. Então, nesse momento que eu depois... lá é plano de carreira fechada no Bradesco, né? Não sei nem se atualmente é dessa forma, mas na minha época era assim. Então, eu passei por diversos setores do banco e fui crescendo. E nessa época que eu trabalhava no banco, quando eu era caixa do banco, foi essa mensagem que eu recebi que eu ia ter uma empresa multinacional e que eu iria para lugares que eu nunca conheci na minha vida, né? Eu achei que não faria o menor sentido, afinal, eu não tinha recursos para poder fazer escalar aquilo ali. Continuei a minha vida trabalhando normalmente, né? E posteriormente eu montei essa minha primeira academia lá em Recife, num bairro popular chamado Casa Amarela, que foi o bairro que eu nasci, né? Então, a gente passou por muito desafio, muita dificuldade. Tudo que eu aprendi no banco, hands-on, buscando indicadores, métricas, liderança, gestão corporativa, para tentar fazer o negócio funcionar, sobretudo no primeiro ano dessa operação, quando eu já era gerente do banco, saí do banco, né? E no primeiro ano dessa operação, eu tirei um empréstimo no Banco do Brasil, que era nosso concorrente do Bradesco, com 1 ano de carência para começar a pagar, Marcos. É uma taxa subsidiada pelo FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? E isso me ajudou bastante a conseguir viabilizar o processo, tendo em vista que eu não tinha recurso para abrir essa primeira unidade. Quando estava chegando no primeiro ano, para pagar a primeira parcela, não tinha caixa, não tinha recurso. Cara, como é que esse cara que vem do banco, agora vai conseguir fazer a empresa rodar e a empresa funcionar? E eu literalmente ia quebrar, eu quebrei. Eu ia quebrar, não vou falar que eu quebrei porque o CNPJ não finalizou, mas faltava um mês e meio para a primeira parcela do Banco do Brasil Tu lembra quanto era a parcela? R$ 4.400. Isso há quantos anos? Isso foi em 2009. 2009. 15 anos. Isso. E eu ia quebrar, né? E quando eu ia quebrar, aí eu lembrei dessa história desse irmãozinho que quando era caixa do Bradesco, ele me puxou, que é um irmãozinho lá da igreja, que eu estava falando anteriormente aqui para você, e ele me puxou e falou: Nelson, tem algo que está me incomodando bastante aqui, eu preciso te falar. Tu vai, fica de joelho, aqui no meio da McDonald's lá da Agamenon Magalhães, cheio de gente lá. Falei: irmãozinho, eu vou ficar de joelho aqui, tá maluco? E aí eu fiquei de joelho e ele começou a profetizar, falando que eu ia montar uma empresa que ia virar multinacional, e eu não entendia como isso seria possível. E aí eu segui minha vida, comecei a crescer no banco, saí do banco, 1 ano de operação, não tinha caixa para poder pagar nem a primeira parcela, nem o salário dos funcionários. E aí eu lembrei de quem? Cara, aquele irmãozinho tava falando que eu ia ser o cara, peraí, que eu ia acontecer, e eu lembro que ele falou: Nelson, não vai ser daqui a 5, 10 anos, não. Vai ser em pouco tempo que isso vai acontecer. Você vai pensar que parece que é algo, que o que está acontecendo na sua vida é algo parecido com um filme, e você vai ligar para mim para falar que está parecendo um filme que está acontecendo na sua vida. Você crê? Eu falei: creio, irmão, creio. Mas, na verdade, eu era muito cético, não acreditava naquilo ali. E aí, quando estava... Depois de uns 3, 4 anos, quando a parcela do banco ia vencer, só que eu tinha feito tudo que você imaginar, Marcos. Parcerias, panfletagem, marketing, promoções, tudo que estava ao meu alcance, na minha capacidade naquele momento, como empreendedor, como empresário, de tentar viabilizar o processo. Só que eu não estava conseguindo viabilizar. E eu ia quebrar. Eu liguei para o irmãozinho,
lembrei dele. Peraí, cara, esse irmãozinho tá falando que eu ia ser o cara. O irmãozinho tá lembrado de mim? Tô, Nelson, tô lembrado. Naquele dia lá, Deus mandou uma mensagem pra você quando eu tava na McDonald's. Irmãozinho, pois é, tô te ligando pra falar que nada daquilo existe. O plano deu erro. O plano deu errado aqui, eu vou quebrar. Aí ele falou, não, Nelson, quem não tá lembrado é você. Falei, irmão, tô lembrado sim, que você falou aquilo que eu ia fazer, ia acontecer, ia aparecer negócio de filme. Nelson, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que eu falei pra você que você ia precisar ter fé? Aí eu lembrei que ele falou isso. Falei, é verdade, irmão. Então vem aqui que a gente vai orar na mata. Falei, na mata, irmão? Ele mora em São Lourenço da Mata. Não sei se conhece lá, é Pernambuco. Passei a madrugada inteira orando com ele na mata. E no meio da oração na mata, Marcos, ele chega para mim e aí recebe outra mensagem de Deus. E falou, Deus está me mandando uma mensagem agora que nessa semana ele vai mostrar que ele está nesse projeto, que ele é Deus e ele não está fazendo esse projeto por você e para você, e que você não tem a menor capacidade de fazer todo esse projeto. É absolutamente ele que está fazendo esse projeto. Por isso, gente, que quando eu venho aqui no podcast, quando o Marcos faz uma pergunta dessa para mim, eu preciso falar a verdade, né? Porque eu não sou especialista em marketing, especialista financeiro, especialista em vendas, especialista em gestão de pessoas, em governança corporativa. Eu fui um cara que Deus me capacitou para estar aqui para algo muito especial, para estar falando para você aí que tem algo muito maior do que Nelson, ou do que um projeto da Cellfit hoje, que foi avaliada alguns anos atrás em 1,1 bilhões de reais, né? Não é milhões, gente, é bilhões de reais, né? Como o cara que se vestia de elefantinho. Olha o que Deus é o Deus do improvável. Ele pega um cara que estava se vestindo de elefantinho, que era a caixa do Bradesco, e cria uma empresa que vale mais de 1 bi de reais, que em 2015 um fundo de investimento americano chamado HG Capital aportou recursos na empresa. Depois, posteriormente, a gente montou uma rede de clínicas que tem cerca de 150 clínicas espalhadas pelo Brasil, que é a Face Doctor também. E como um cara improvável, Deus capacitou para estar aqui nesse programa aqui falando que o projeto é muito maior, que não é o projeto de Nelson, nem a capacidade dele, né? E aí, só para finalizar essa história, a gente passou a madrugada inteira orando, e aí ele falou, essa semana Deus vai mostrar que ele é Deus e que ele está nesse projeto, que não é pela força do seu braço. Você já fez tudo. Deus está falando que você fez tudo o que você podia, mas agora ele vai mostrar que ele está no projeto. Foi exatamente o que você falou. Você crê? Falou, creio. E aí Deus foi aumentando a minha fé. Porque até aquele momento eu não tinha a fé como eu tenho hoje. E aí foi engraçado que na segunda-feira eu já estava esperando o que vai acontecer aqui, né? Vou jogar na loteria, vai acontecer alguma coisa aqui, né? Passa segunda-feira nada, terça-feira nada, na quarta-feira eu já estava... A fé já começa A fé já começa a cair, já começa o cara a ficar sem dormir, a conta bancária você tá olhando, cara, isso não vai acontecer. E eu já com a mão na cabeça, Marcos, cara, isso não vai dar certo, não vai funcionar. E aí passa um carro, e eu na recepção, porque quando a gente tá montando um projeto, é muito hands-on, né? Então o dono faz tudo. Faz tudo. Eu era o gerente, eu era o cara que limpava o piso, eu era o cara que fazia a venda do plano anual, eu era o cara... Cara, a gente faz tudo dentro da nossa operação. Então, eu abri a academia às 5h30 da manhã, quando estava por volta de 7h30 da manhã, passa um carro, e aí aquele carro dá uma ré e entra no estacionamento. E eu estava sozinho na recepção. Quando o carro entra um senhor, eu faço a apresentação da academia e eu fecho um plano anual com ele. Legal. Daqui a pouco começa a entrar outra pessoa, mais outra. Começou a entrar muita gente, Marcos, muita gente. Eu tenho 41 anos de idade. Eu só vi dois movimentos na minha vida parecido com o que aconteceu nesse dia, parecendo Black Friday. Começou a entrar muita gente. E naquele momento não me dei conta, não caiu a ficha, porque eu tinha que atender aquelas pessoas. Não conseguia nem pensar, Alice. Nem pensar, você tem que resolver aquele problema ali. Um bom problema para resolver, né? Mas eu liguei, eu lembro na época que eram as duas recepcionistas, Janine e Ana. Eu liguei para ela, Janine, Ana, vem correndo aqui porque eu não sei o que está acontecendo, está vindo muita gente, eu preciso de ajuda. Elas moravam perto da academia, saíram correndo e entraram na recepção. A gente fez uma fila, 3 filas, para você ter ideia da quantidade de gente. Eu tomava conta de uma fila de atendimento, a Janine de outra fila e a Ana de outra fila. Só que, Marcos, no meio da manhã, começou a cair minha ficha, eu falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Né? Depois que eu não comecei a atender ali, né? Quando esfriou, eu tomei um copo de água ali. Cara, o que é que tá acontecendo aqui? Aí eu puxei um senhor da fila e falei, amigo,
o senhor tá vindo da onde? Porque, cara, eu era o dono da academia. Eu sabia que eu não tinha feito nenhuma campanha de marketing, nem recurso para Tinha um fazer ano que campanha. a academia estava ali. Tá ali parada, né? E o que aconteceu para estar entrando tanta gente? Se eu tivesse feito alguma parceria ou alguma ação de marketing, eu saberia, eu era o dono daquela unidade. Aí ele olha para mim e fala, não, você não tá sabendo, não? Não, eu não tô sabendo, não. Me fala que a gente tá curioso aqui, a gente nunca atendeu tanta gente, né? Aquela academia que tinha aqui ao lado, acho que o nome da academia era Active Center, que tinha 14 anos que essa academia funcionava. Essa academia, ontem, ela fechou as portas. E a academia mais próxima que tem é a sua. Os alunos estão vindo em massa para cá. Eu sei que o que eu coloquei em aproximadamente aí 11 meses, em um dia eu dobrei o número de alunos. Se tu tinha 100 alunos que vierem 11 Tudo meses, que eu nesse fiz, um dia tu tudo fez que eu 100. fiz, Marcos, na força do meu braço, achando que eu sou o super-homem, porque na época eu era o melhor gerente do Bradesco, o cara que batia mais metas, a gente tinha lá 24 metas para bater, e eu era o melhor gerente regional, o melhor gerente nacional, me colocaram no pub eu arrebentei. Falei, cara, eu sou super-homem, eu vou fazer o negócio acontecer. Com uma academia dessa, cara, eu vou destruir. fácil. É fácil. Tudo que Nelson, que achava que era o super-homem na força do meu braço, do que eu era um super gerente ali no Bradesco, tudo que eu fiz em um ano, em um dia, Deus foi lá e ele me avisou, né? Isso é pra passar na cara, né? Pra passar na cara, pra falar, cara, não é você, não é por você. Você não tem a força pra fazer isso, você ia quebrar. Então, hoje eu tenho que ter a humildade, Marcos. Isso foi são vários exemplos que eu poderia citar aqui na minha jornada empreendedora. Isso foi um dos exemplos que eu ia quebrar, né? E eu ia literalmente quebrar. E naquele momento ali Deus faz. Você não vai quebrar por um motivo, amigo. Não é por você, não. Você é fraco. Eu tenho que ter a humildade aqui de falar, cara, não é por Nelson. Mas Deus vai ali e ele faz algo sobrenatural acontecer. E aí faz um elefantinho que ganhava R$ 40 para passar o dia de trabalho com uma das empresas. Hoje eu acredito que aproximadamente o valuation da empresa deve estar em 1,5 bilhões, né? Porque isso a gente ia entrar na Bolsa de Valores, protocolamos na CVM, né? Então em 2022 nenhuma empresa de nenhum segmento fez IPO e a gente também declinou e a gente não fez o nosso IPO, mas provavelmente nos próximos anos, se Deus quiser, a gente vai voltar a fazer nosso IPO. Naquele momento a gente fez um valuation que o Banco UBS, o Bradesco, o BBI, fizeram um valuation de 1,1 bilhões, né? Isso tem alguns anos, então hoje eu acredito que essa empresa já esteja valendo 1,5 bi. A Face Doctor tem mais unidades hoje do que a Cellfit. A Cellfit são 108 unidades de academias espalhadas em todo o Brasil, e a Face Doctor já são 150 clínicas espalhadas pelo Brasil. Então, já é outro baita valuation, né? Então, o que eu tenho para te dizer, Marcos, é que não é Nelson, eu não tenho essa capacidade de fazer isso, e eu tenho toda a certeza do mundo. Nunca falei isso num podcast, tá? Mas eu tenho toda a certeza do mundo que Deus, ele me capacita até determinado limite e depois ele... Sabe o que eu fiquei pensando aqui com essa história fantástica? Me identifiquei com muitas coisas que tu falou aí, mas eu fiquei pensando, tem um monte de gente que vai assistir esse podcast, né? Porque esse podcast ele vai ficar aí quantos anos no YouTube? 20 anos, 30 anos, 100 anos no YouTube. Ou nas outras plataformas, né? Esse vídeo aqui vai ficar para a eternidade. Deus te levantou, aí te derruba, aí te levanta para que tu tenha humildade e entenda. Tu vem aqui hoje e fala para gravar esse vídeo. Tem a galera que tá assistindo a gente, né? Tem a turma que tá assistindo a gente. E quantas pessoas estão sendo impactadas por você que foi impactado por aquele profeta? Então, quanto essa fala aqui pode ajudar. E o pessoal acha que procurar Deus é um sinal de fraqueza. Muita gente acha que procurar Deus é sinal de fraqueza. Eu acho que é um sinal de fortaleza. Quando você procura Deus, quando você procura a igreja, é um sinal de humildade, de que você não precisa saber de tudo, que você não precisa ser bom em tudo, e que existe sim um caminho traçado para você. Tem na Bíblia que nenhuma folha de uma árvore cai sem ser da vontade de Deus. O teu negócio vai ser bilionário sem ser da vontade dele? Cara, hoje eu sou um empresário e consultor, ajudo milhares de projetos no Brasil. Eu nunca quis ser isso. Eu nunca quis ser isso. Eu lá na infância, eu queria ser jogador de futebol, mas eu era muito ruim.
Aí depois eu queria ser delegado da Polícia Federal, só que eu era péssimo nos estudos. Então eu fui estoquista, vendedor, gerente, diretor, empresário. E quando eu olho para minha história, toda essa trajetória me trouxe para cá, da vontade dele. Nós fizemos os movimentos, os acertos ou os erros aqui, mas tem uma vontade maior. E quando o cara está muito bem, como você estava como executivo e como eu também estava Às como vezes pode executivo... esquecer do que aconteceu lá atrás, né? É aí que mora o perigo. Porque eu vou falar 2 minutos que você estava bem e 2 minutos que eu estou bem. O momento que estávamos bem como executivos, que eu me identifiquei, cara, eu sou foda. Eu bato Sou todas as super-homem. metas. Eu arrebento. Isso. Eu sou o melhor executivo do mundo. Porque muito funcionário acha que por ser muito bom funcionário da empresa, quando abrir o negócio vai bombar. E quando ele vai ter o negócio, ele vê que é outra realidade. A vida real do empreendedor é bem diferente. É totalmente diferente. Isso. São 2 planetas distintos. Vida de dono e vida de funcionário. Tá? E aí, quando eu fui montar um negócio, quebrei a cara também. Soberba, prepotência, arrogância, de achar que eu sabia de tudo. E aí, quando você coloca o joelhinho no chão, você vai pedir e ele fala, filho, me obedece mais, conversa mais comigo, fala mais comigo. E essa conversa é boa porque hoje você está num momento muito bom, todo momento muito bom da minha vida, como pai, como marido, como empresário. Mas é sempre voltar e ter esse pezinho na humildade, de entender que não é sobre nós. E olha né? o que acontece, como é legal e interessante esse reconhecimento a Deus, né? Você estava falando agora, há pouco, que você fez uma ação para as pessoas levarem 1 quilo de 1 alimento. quilo de alimento. E veio quantos quilos? 40, não, no primeiro 5 toneladas. 5 toneladas, né? No penúltimo agora, Você 40 imaginava toneladas. que ia vir esse impacto? Jamais. Eu imaginava, cara, que ia conseguir uns 3 quilos de açúcar. Mas aí olha que legal, né? Olha a influência que Deus te colocou nesse local por algum motivo especial. No momento que você faz uma ação, ele consegue propagar para fazer um bem muito maior que você nem esperava que acontecesse. A partir do momento que eu acredito que você traz para os teus negócios e reconhece ele como o verdadeiro general do que está capitaneando os teus negócios e você externaliza isso de forma mais clara para as pessoas, aí a virada de chave acontece de uma forma diferente num cenário sobrenatural. Onde eu quero chegar? Você é um cara que galgou, saiu de executivo, montou suas empresas, teve o seu reconhecimento, mas a partir do momento que você traz mais visibilidade a essas histórias que você falou que nunca falou para ninguém, né? Que você teve mensagens que Deus foi te trazendo. Então, essa relevância e essa importância que você tem e quando você traz, ela tem um impacto muito maior na tua vida, na vida da tua família, porque aí o propósito começa a se fechar. Era o que Deus queria fazer na tua vida. Então, eu não tenho dúvida alguma. Se algo me incomodou muito, gente, para eu falar aqui com o Marcos, já participei de vários podcasts e nunca eu falei tanto de Deus como eu estou falando nesse podcast. Praticamente a gente só falou de Deus nesse podcast, né? E curioso que antes aqui nos bastidores o Marcos falou algumas dores, a gente trocando figurinhas aqui como empresário e empreendedor, né? Então, sempre é muito rica essa troca. E ele falou algumas dores pontuais do momento que ele está passando na empresa. E, para mim, fica muito claro que aquela mensagem que eu recebi no final de semana é exatamente algo que não é na força do braço do Marcos, ou da estratégia do marketing, ou da estratégia de venda, de tudo que você se capacitou e que Marcos é o cara que vai fazer e você dá aula para milhares de empresários e empreendedores que param para te ouvir e falar, cara, o podcast do Marcos, eu vou aprender. As pessoas param para aprender e gerar conteúdo para você. Você é um professor, você dá aula e mentoria. Olha o teu Instagram aqui, quantas pessoas estão ali e você está respondendo. Então, para mim fica muito claro que, como ocorreu na minha vida, a força do Marcos tem uma limitação. Agora, a partir daí, aquele problema que você citou lá atrás, entrega na mão dele e traz com visibilidade isso aqui, verdadeiramente para ele, assim como você fez aquela ação social do alimento não perecível, que veio toneladas de alimento, começa a trazer para dentro do teu projeto, que eu acho que ninguém está fazendo isso aqui no Brasil, né? Demonstrando, olha, gente, tem um propósito maior.
Enfim, aí Deus vai te tocar e vai fazer com que você possa trazer o nome dele, entregar para ele e devolver para ele, porque é tudo dele, e aí as coisas vão se fechar. E aí eu acho que você vai mandar uma mensagem para mim falando agora tudo faz sentido e tem conexão. Bacana demais. E assim, diz que não tem coincidência, né? Tem Jesuicidência. E aí, hoje de manhã, eu estava no evento, que fui convidado, de um grupo que eu faço parte, e eu saí desse evento agora, e de manhã eu falei para minha esposa, eu acho que à tarde eu tenho um podcast, eu vou perder o evento. Então, acho que eu vou ligar cancelando o podcast. Eu falei para ela. Na hora que eu falei, automaticamente eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu tenho que fazer esse podcast hoje, eu não vou cancelar. Porque era possível, eu tô ligado de, cara, não dá, inventar uma história, mas eu não vou fazer isso, né? Então, a gente está aqui por esse motivo, né? Muito legal, eu tenho certeza que vai tocar muita gente, tenho certeza que vai tocar muita gente, como eu estou sendo tocado aqui. E aí, cara, uma coisa que é legal, né? Muita gente diz assim, a vida é muito difícil. Eu fico imaginando quanto mais difícil deve ser se você não tem Deus, né? Porque se é difícil sem crer, né, no sobrenatural, sem crer numa força do bem, né? Eu imagino como é que são as pessoas solitárias, né? Que não conseguem entender a gente. Então, assim, o país é um estado laico, né? Você não é obrigado a empurrar ninguém religiosidade. E ninguém está falando aqui de religiosidade. Ninguém está falando de crença em catolicismo, espiritismo. Perfeito. Ninguém está falando aqui de crença. A gente está falando de algo maior. Até porque a religião é algo criado pelos homens, né? Perfeito. A gente está falando. E aí você vai na sua identificação. Mas a gente está falando de algo maior. E aí, cara, eu tive um momento de quase morte na minha vida. Em 2020, eu estava trabalhando home office na minha casa. E aí minhas filhas chegaram e falaram, Eca, papai, como é que o senhor está trabalhando aqui? A cachorra tinha feito cocô e estava podre a sala. E quando eu cheguei perto, cheirei, não senti nada. Falei, peguei Covid. Fui para o hospital, o médico falou interna que tu tá com 50% do teu pulmão comprometido. Eu tinha tido asma na infância, lágrima desceu, me internaram. 2020. 2020, fazendo fisioterapia já na segunda onda. Já era o final de 2020. Resumindo, fiquei internado, piorei todos os dias. Todo dia piorando. E aí é uma hora que você tem fé, meu amigo. E na minha fé, eu não pedia para Deus para ficar. Eu dizia, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se é para levar, leva. Se é para deixar, eu não vou reclamar, né? Mas a decisão tá contigo. Não tá mais comigo, nem com esses médicos. Mas isso você já estava hospitalizado? Hospitalizado, internado e inconsciente não chegou já. a ser entubado, Eu não. estava prestes a ser entubado, aí o meu melhor amigo ligou para minha esposa, falou que eu não aceitasse que o hospital tomasse a decisão, que eu contratasse um médico particular para me acompanhar. O médico particular foi, brigou com o hospital, não deixou me internar. Só que eu já estava numa situação que eu estava roxo, não conseguia mais me mexer. Para ir ao banheiro, a minha esposa tinha que trazer um papagaio para mim. E aí eu lembro que eu fazia essa oração, né, pedindo, Deus seja feita a vossa vontade. E aí eu lembro que esse médico, meu amigo indicou, olhou para mim e falou assim, Marcos, você vai fazer agora o tratamento mais poderoso que existe no planeta. Não é de Fortaleza, não é do Brasil, é do planeta. Cara, naquela hora que ele falou aquilo, parece que entrou uma energia sobrenatural em mim, que foi Deus dizendo, você está curado. E aí eu não pensava mais em ter filho. Eu tenho uma filha de 20, uma de 12. E aí com isso Deus falou, fica e multiplica. Eu tive meu filho, o Marquinhos, que vai fazer 2 anos. Que legal. Agora, né, que é a minha cópia mesmo, é o mini-me. E quem conhece o Marcos antes daquele episódio diz que o Marcos de hoje é diferente. E como ficou leve. Como a minha vida ficou leve depois que eu coloquei, seja feita a vossa vontade. Quero trocar de carro, olha um carro, me agrada um carro, um relógio. Deus, precisa. Meu filho, para quê? Então, como é bom ter esse sócio aqui para ajudar nas escolhas, nas decisões, e um sócio mais capacitado, até mais visionário, mais competente que te guia. E aí eu vou dizer uma coisa, meu irmão. É muito mais fácil quando você pega na mão de Deus. É muito mais fácil. Essa é a primeira vez nos seus podcasts também que está falando sobre isso. É a primeira vez que a gente está falando. Acho que eu contei muita coisa aqui que eu não conto abertamente. Só para o pessoal não ficar com raiva do Marcos aqui, tá? A gente tinha uma pauta gigante. Tinha um script, né? Um script gigante aqui de perguntas aqui, mas a gente terminou... Mas eu podia seguir o script do Davi, da produção ou de Deus. Aí Davi, desculpa, não tem moral não, chapa. Tem moral não. Eu não vou contra, cara. Não vou contra. Tenho meus questionamentos com a religiosidade. Sou um cara crítico.
Então, às vezes, eu vou falar de uma opinião pessoal. Às vezes eu vejo um cara na internet falando de Deus. E aí eu já vi uma pessoa muito bem-sucedida que converteu e começou a falar de Deus. A primeira sensação que eu tive foi assim, ele quer falar mais de Deus para vender mais. Perfeito. Foi a primeira sensação, o senso crítico. Sim. Mas depois eu parei e pensei, tá, mas mesmo que ele esteja falando de Deus e que ele consiga salvar uma vida, ele salvou uma vida e ele vai prestar conta lá em cima. Depois ele presta conta. Então, por mais gente fazendo coisa boa, o cara diz assim, o pastor montou uma igreja para ganhar dinheiro. Meu amigo, a prestação de conta é dele com Deus lá em cima. Mas quantas pessoas que entraram numa igreja dessa? Porque tem muito pastor bacana, tem muito médico bacana e tem médico ruim, e tem tudo no mercado. Mas quantas vidas ele salvou através da palavra? Quando eu entro numa igreja, que eu digo assim, amor, eu não gostei muito do pastor. Ela, Márcio, ninguém veio pelo pastor. Nós viemos pela palavra. Então não é a paixão pelo pastor que você tem, não é a paixão pela igreja, é pela palavra. Porque Deus vai falar através do pobre, Deus vai falar através do rico, Deus vai falar através do médico, Deus vai falar através de uma árvore, Deus vai falar através de um sonho, como você falou. Né? Então, eu tenho que controlar esse senso julgador, né, que é nosso. Para que isso não te afaste. Para que isso não me afaste. Porque o que me afasta é quando eu olho o homem. Uma vez eu entrei na igreja e falei, amor, eu não gostei muito, porque eu achei o pastor muito isso. Fiz o julgamento. E ela, muito sábia, minha esposa, a Natália, ela olhou para mim e falou, nós não estamos aqui para ver o homem. Nós estamos aqui para ouvir a palavra. Então ele está falando através de algo maior. Tá? E aí você tem que estar com a cabeça muito aberta para entender isso que eu estou falando agora. Muito bom, aberta. muito bom, Marcos. Porque às vezes a pessoa se afasta. E existe hoje uma corrente no mundo, né? Existe uma agenda contra Deus muito forte. Existe uma agenda muito forte contra a religião, contra as igrejas, muito forte. É um movimento muito forte. E quem é cristão, independente da religião, tem que escolher seu lado. Não pode ser em cima do muro, tem que se posicionar. Sim. Tá? Então, o que é que você é? Eu sou cristão. A igreja que eu frequento atualmente é a igreja evangélica. Eu acredito, me energiza. Nunca fui pro culto. Eu queria conhecer uma pessoa, cara, que foi para um culto e disse assim, fui pro culto, fui para uma missa e eu saí pior, saí arrasado. Só o ambiente, só a frequência, só você se colocar de joelho, numa posição de humildade para escutar, já é uma energia que você recebe absurda. É importante entender que a gente é parecido com a brasa, né? Que se distanciar do fogo, ela começa a esfriar. Então é importante a gente estar ali próximo de pessoas, visitando a igreja, acompanhando ali que é a casa de Deus, independente se a gente vê que um pastor está, enfim, com os pecados dele, né? E porque isso faz com que a gente cada vez mais se aproxime de Deus e nos momentos de dificuldades e desafios, a gente vai estar mais fortalecidos para enfrentá-los, né? Com certeza. E assim, cara, cada um que pague seus pecados lá em cima, né? Não vamos ser aqui, não vamos querer ser juízes na terra, né? De julgar o cara que tá fazendo ou não, porque a gente nem sabe também. Com a Selfit, né? Eu nunca tinha trazido tão fortemente a palavra de Deus para dentro da cultura da empresa, tá? Vamos entrar agora um pouco de cultura organizacional. Na Face Doctor, eu contei essa história, olha que engraçado, né? Eu contei essa história para alguns colaboradores, um ano atrás. Os colaboradores olharam para mim e falaram, Nelson, cara, tu precisa começar a trazer isso, falar nas integrações dos novos franqueados. Precisa começar a contar a história, que é uma história mais longa, né? E é engraçado que sempre numa nova integração, quando eu estou falando de Deus, as primeiras integrações, quando eu comecei a falar, e aí eu perguntava quem tem fé, poucos colaboradores levantavam a mão, porque eles participam da integração com os novos franqueados também. Hoje, quando eu faço essa pergunta, eles levantam as duas mãos, porque não é só você falar numa integração, não é só você falar uma história bonita, de sucesso, porque Deus estava à frente, mas você é viver verdadeiramente isso, e quando você vive isso, a tua família, os teus colaboradores na tua empresa, isso começa a ser top-down, né? As pessoas começam a observar e começam a se transformar em cultura da nossa empresa também. É o transbordo que começa de você, né? E se vem uma pessoa numa contratação que não compactua com
com aquilo, não tem problema nenhum, a gente respeita, mas aquela pessoa termina nem entrando. E cada vez mais a gente vem trazendo pessoas que querem estar dentro dessa mesma visão, né? Deixa eu te contar duas histórias aqui rápidas também, já estamos encerrando aqui, mas duas histórias. Nós temos os valores na empresa, né? Toda empresa tem que ter uma cultura. Então, a cultura é quem ela é, para onde ela vai e como ela se comporta. Essa é a base de uma cultura. E o primeiro valor da nossa empresa é acreditamos em Deus. Primeiro valor. Minha esposa estava fazendo uma entrevista com um candidato e ela gostou muito do candidato. E na hora que estava encerrando a entrevista, ela, inclusive, eu quero reforçar nossos valores. Aí minha esposa falou, acreditamos em Deus. Aí o cara falou, eu quero encerrar agora a minha seleção, porque eu não vou aceitar esse tipo de assédio. Desligou na cara dela e saiu. Faz parte. Faz parte. Tá tudo bem. Mas a minha empresa está posicionada. Ela está posicionada aqui do que ela é. Ela está posicionada. E aí outra história que eu lembrei, na turma 1 do APN, do Auto Performance Negócio, eu coloquei um louvor, que é o Grandes Coisas Estão Por Vir, do Fernandinho. Muito bonita a música. Eu coloquei essa música no final e quando terminou, no meu primeiro APN, eu já fiz para mais de 20 mil empresários do Brasil e fora do Brasil. Você coloca a música no final. No final. Tá. No primeira pesquisa de satisfação, uma pessoa colocou, não gostei Da música. de colocar a música de louvor dentro de um treinamento para empresários. Minha equipe foi analisar e chamou, Marcos, vem cá, a gente tem que tirar essa música, porque essa música aqui tem cliente que não está gostando. Aí eu falei, amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, não é sobre a gente não. É algo muito maior. Então, a gente precisa trazer para cá, Muito bom. e honrar. Aí eu honrei. É a cultura do reino, né? O que significa isso? No local do nosso trabalho, não é só na igreja que a gente vai falar de Deus. No local do nosso trabalho, a gente pode estar levando a palavra de Deus para aquelas pessoas, assim como a gente está falando aqui. Então, eu acho que é importante a gente entender as oportunidades aqui e aproveitar essas oportunidades para, no momento que muitas pessoas estão ali precisando e essas pessoas nunca iriam para uma igreja. Então, para mim, ficou muito claro que no meu propósito, Deus falou ali atrás que, meu filho, você não vai ser um pastor que você vai estar falando no culto, falando pode ser até que seja no futuro, mas agora o que ele me deixou muito claro é que o meio que você precisa falar a palavra de Deus é justamente tocar no meio de empresários, de empreendedores, de vendedores, de executivos. Foi isso. Então o exército de Deus, ele não só está na igreja, né? A igreja é um ambiente. Ele está no hospital. Na sua casa. Na nossa casa, ele está na empresa, né? Então, o nosso papel aqui, como soldados, é levar a palavra de Deus aqui para os nossos clientes, nossos fornecedores. Maravilha, maravilha. Cara, fantástico, né? Surreal. Queria encerrar aqui diferente. Em primeiro lugar, pedir para você que está assistindo a gente, compartilhe aqui com mais amigos empresários, com a sua equipe, para que assistam aqui esses relatos. E o segundo, vamos encerrar com a oração? Claro, vamos sim. Só para fazer uma oração para a gente encerrar? Claro. Pois vamos lá. Vamos lá. Me dá aqui a mão e vamos orar aqui, tá? Deixa eu puxar aqui, ó. Senhor Deus, nosso Pai, queria aqui te agradecer aqui por hoje. A gente está fazendo um gesto simbólico aqui, que pela primeira vez aqui, em diversos podcasts, em diversos treinamentos, é a primeira vez que o Marcos está aqui abrindo o microfone aqui. Não estava nada previsto, Senhor, mas o Senhor tem trazido aqui a palavra de Deus aqui para milhares de pessoas que vão estar ouvindo aqui através da vida do Marcos, através da minha vida, através das nossas histórias. Eu tenho certeza que tem um propósito muito maior nessa minha vinda aqui, que estava previsto para um script totalmente diferente aqui para falar das empresas, e a gente usou o tempo aqui para estar falando do teu nome e propagando o teu nome. E eu tenho certeza que isso tem um motivo muito especial aqui na vida da família do Marcos, das empresas do Marcos, dos clientes dele também. E eu tenho certeza que o Senhor vai tocar a vida dele, que o Senhor vai abençoar poderosamente cada vez mais a vida dele, os projetos dele, e ele vai cada vez mais se aproximar de ti e vai entender que o propósito é muito maior, que o que eu estou fazendo hoje aqui é uma mensagem que está trazendo aqui de prosperidade e de bênçãos na vida dele. Então eu te peço, Pai, para que o Senhor cada vez mais se aproxime aqui do propósito principal da vida dele, que ele esteja protegido, que esteja abençoado aqui e que
o Senhor possa abençoar poderosamente a família dele também, protegendo a esposa dele, que é uma filha tua, que está sempre com muita sabedoria, guiando e protegendo aqui o Marcos também, e que a família dele possa ser um exemplo de Deus, um exemplo de ti, Pai, na vida aqui dele, e que as pessoas possam te enxergar através da família dele e das empresas do Marcos. Amém. Amém, amém, amém. Gente, é assim que a gente encerra. Eu desejo tudo isso em dobro para vocês. Força empresário, força empresária. Vocês são os heróis desse Brasil. Show de bola. Amém, meu amigo. Bom demais. Valeu, meu irmão.